Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar mais uma vez? Deus, nesse instante que a sua palavra vai ser ministrada, eu peço que o Senhor fale aos corações. Fale primeiramente a mim, que eu possa ser edificado também pelo que o Senhor pode ministrar. Fale aos irmãos, Pai, que eles possam ser transformados pelo poder do Evangelho. E que ao sair daqui algo novo aconteça na vida deles e que eles se aproximem mais de Ti. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, está numa semana bem especial, a semana da Páscoa, né? E a Páscoa, ela é repleta de simbolismo. Na verdade, o símbolo ele está presente em tudo. Marcas têm símbolos. A criança pode nem falar direito, mas ela reconhece um chocolate pelo desenho que tem na capa, e é o chocolate daquela marca, e geralmente é a marca mais cara. Nunca é a marca mais barata. A roupa, as pessoas olham a roupa e tem uma marquinha, tem um símbolo que representa alguma coisa. Ideologias têm símbolos, não é? Hoje a gente vive um conflito político em que ideologias são manifestadas através de símbolos. Partidos políticos têm símbolos. Religiões têm símbolos. E para nós cristãos, o símbolo mais forte da nossa fé é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o símbolo mais importante da nossa fé. Ela representa tudo aquilo que nós acreditamos. Em outras palavras, o símbolo da cruz nos dá o que pensar. O símbolo da cruz nos faz refletir acerca do sacrifício de Cristo. O símbolo da cruz nos leva a pensar algo além de um momento histórico específico. Falar em cristianismo e não falar de cruz não é falar exatamente de cristianismo. Porque só há um Deus ressuscitado porque houve um Deus que foi crucificado. Só há um Deus vitorioso sobre a morte porque houve um Deus que morreu em nosso lugar. Portanto, o que eu quero conversar com os irmãos hoje e levar a gente nossa conversa é pensar o que significa viver debaixo da cruz de Cristo. O que significa pensar a cruz de Cristo dentro de um ambiente cristão? O que a cruz de Cristo, de fato, traz de referencial e por que ela é tão importante e tão cara a nós cristãos? O que a cruz, de fato, nos ensina? O que significa viver sobre a sombra da cruz? O que o sacrifício de Cristo representa, não só a nível de conceito, mas a nível de vida prática. E é nesses aspectos que eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo. Quando eu falo de cruz, a primeira coisa que me vem à mente do que a cruz me ensina um novo relacionamento com Deus. A cruz, ela me dá confiança que eu posso me aproximar de Deus. Em Cristo, nós somos justificados. E agora nós nos podemos aproximar de Deus porque Cristo é que nos dá a garantia de que nós temos um novo relacionamento. É Cristo que nos concede a garantia, através da cruz, que eu e você podemos nos aproximar de Deus. Ou seja, você não se aproxima de Deus porque você é bonzinho. Você não se aproxima de Deus porque você é bonitinho, por mais que a tua mãe tenha dito isso para você. Você não se aproxima de Deus porque você consegue ter uma moral. Você se aproxima de Deus porque Cristo morreu em seu lugar e te dá o direito de se aproximar
de Deus. Porque Cristo te dá essa garantia. É a cruz de Cristo que nos dá a garantia que agora nós podemos nos relacionar com esse Deus. É Cristo que nos dá a garantia que não há nada que eu e você podemos fazer a não ser crer nessa cruz. E essa confiança de nos guiar diante desse Deus. O teu pecado não separa mais você de Deus, porque Cristo morreu por você. Os teus deslizes não te separam mais de Deus, porque Cristo morreu por você. Nossos defeitos não nos separam mais de Deus, porque Cristo morreu por você. A cruz nos dá garantia de confiança nesse novo relacionamento, porque é confiança num Deus que se deu a si mesmo, e agora nós temos vida através dele. Como está escrito em Efésios, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. E glória a Deus por isso. Em Cristo temos a confiança agora que podemos chegar a Deus com carinho e dizer: meu paizinho, papai. Cristo me dá essa garantia. A cruz de Cristo me conduz necessariamente a um novo relacionamento com Deus, em confiança. A cruz de Cristo te conduz a um novo relacionamento com Deus, em amor. Porque agora nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A cruz manifesta o amor de Deus por nós. E a nossa crença na cruz manifesta o nosso amor a Deus. Deus nos amou tanto que se fez homem, morreu em nosso lugar, para nos dar a garantia que agora podemos chegar diante de Deus. Nos dá um relacionamento de confiança a Deus, em amor a Deus, que a justiça de Deus se fez em Cristo Jesus. A cruz te dá essa garantia que agora você tem um relacionamento com Deus. Em amor. Não em juízo. Não em condenação. Em amor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para de se culpar. Para de se condenar tanto. Para de se julgar tanto. Para. Eu sei que você pecou, eu também peco. Eu sei que você erra, eu também erro. Mas Cristo já te justificou. Porque a garantia está em Cristo, não está em você. Para de perder tanto sono por causa do teu pecado. Porque Cristo já te perdoou. Cristo já te absolveu. A justiça já foi satisfeita em Cristo. A cruz de Cristo é a garantia da justiça. Jesus já morreu por você. Jesus já morreu por você. Você não precisa mais ficar cumprindo tantos votos para tentar a salvação a Deus. Não precisa. Porque a justiça de Deus é satisfeita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação para você mais. Não há mais. Se você sair daqui leve com essa mensagem, não há mais condenação para você, porque você tem um novo relacionamento com Deus que não é garantido pelas suas obras, mas é garantido pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Aprende isso. Às vezes a gente se exige tanto, a gente exige uma perfeição tão grande, às vezes moral, a gente quer melhorar, nós queremos. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir ser bom o suficiente. Nunca. E, às vezes, se culpa tanto por nossos deslizes, se culpa tanto, se condena tanto, esquecendo que a garantia é a própria cruz. Nada além da cruz. Somente a cruz. Essa é a essência do justo viver pela fé. É acreditar na própria cruz, o poder redentor de Jesus, que transforma e te regenera. Mas é o poder de Jesus e não o seu.
Então nós temos um novo relacionamento com Deus em confiança, porque agora eu posso chegar diante desse Deus confiante em Cristo. Eu tenho esse novo relacionamento com Deus em amor, porque esse Deus me amou primeiro. E eu tenho esse novo relacionamento em alegria. E a alegria é a marca dos que foram redimidos na cruz. A igreja é uma comunidade que expressa a alegria da salvação. O meu novo relacionamento com Deus me dá alegria, porque eu sei que os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, porque eu tenho esperança nesse Deus, porque agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa alegria se manifesta em nosso interior, nesse novo relacionamento, através da cruz de Cristo. Nos retorna a Deus, nos leva de volta a Deus, nos traz em comunhão de volta, aquela comunhão perdida com Deus, a cruz de Cristo liga novamente. Então, em primeiro lugar, a cruz de Cristo nos dá um relacionamento com Deus em confiança, em amor e em alegria. Mas a cruz de Cristo, ela não muda só a minha relação com Deus. A cruz de Cristo, ela muda também a relação comigo mesmo. Quando nos perdemos de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. Porque em Deus está a identidade do ser humano. E a cruz, ela vai mudar a minha relação comigo mesmo. Primeiro, a cruz vai me ensinar que eu tenho que aprender a negar a mim mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A nossa cruz é a morte do eu. Nossa cruz. Não é só uma mudança de quando você tem um relacionamento ruim com alguém, né? Um marido chato, uma esposa chata. Essa não é a sua cruz. A cruz é quando você nega você mesmo. Essa é a nossa cruz. Quando a gente aprende a deixar que o nosso eu morra, porque agora não vivo mais eu, mas eu vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz me ensina a aprender a negar a mim mesmo. A cruz não é aquela rotina do trabalho, por mais que ela seja cansativa. Cumprir rotina até que a gente leva bem tranquilinho, né? Conviver com alguém inconveniente ou chato, até que a gente aprende algumas coisas. Mas negar a nós mesmos, isso é difícil. Mas a cruz me ensina que eu tenho que aprender a negar a mim mesmo. Lutero vai dizer que o pecador é o ser curvado em direção a si mesmo. A cruz nos convoca para nos doar, olhar, voltar-se a si mesmo, entender que eu tenho que aprender a me doar em nome de Cristo. John Stott vai dizer: a autonegação não é negar certos luxos como bombom, bolo, cigarro, coquetel, embora pode incluir essas coisas. É, em verdade, negar ou deserdar nossos próprios seres, renunciando ao nosso suposto direito de seguir nosso próprio caminho. Voltar-se da idolatria, da centralidade do eu. Negar a si mesmo não é você dizer, não, a partir de agora eu não como mais chocolate. Não é. A partir de agora eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Embora isso possa ser bom para a saúde do corpo, mas não é isso. É você parar e entender que você e eu não temos mais o controle total das nossas vidas. Na realidade, nós nunca tivemos.
aprender que eu tenho que negar a mim mesmo. É isso. É entender que o controle da vida, e a partir de agora que Cristo vive em mim, não está mais nas minhas mãos, mas está na mão desse Deus, que por seu sangue nos redimiu e nos comprou. Está nas mãos desse Deus que agora nos leva a aprender dele. E essa doação vai estar inclusive nos ensinos, nas atitudes de Jesus. Ou seja, se eu sou guiado agora a aprender desse Cristo, eu tenho que aprender através das ações desse Cristo, que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação alguma ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu tenho que me aprender a esvaziar de mim mesmo da mesma maneira que Cristo esvaziou de si mesmo por amor de mim. Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, Ele deixou vários exemplos. Como que Jesus tratava os pobres, os últimos? Jesus defendia o fraco. Jesus defendia aquele que precisava. Jesus valorizava a dignidade humana. Jesus era o amigo das mulheres, né? Defendia, inclusive, o direito das mulheres. Portanto, se eu entendo a cruz de Cristo, eu tenho que entender a centralidade do ensino de Jesus também no esvaziamento para com o outro, porque ele, sendo Deus, na sua missão, que veio para servir, serviu aos outros. E da mesma maneira que Jesus serviu aos outros, eu e você, enquanto seres humanos, temos também que servir aos outros. Nós temos que valorizar a dignidade das pessoas. Nós temos que valorizar o direito das pessoas. Nós temos que aprender a amar as pessoas, apesar de elas se esforçarem tanto para que a gente não as ame. E tem gente que se esforça para isso. Porque amar quem é igual a gente é muito facinho. É muito fácil. A gente vem na igreja, a gente se relaciona, todo mundo bem tranquilo, né? Mas amar aquela pessoa que se esforça para a gente não gostar dela é difícil. Mas é o que Jesus pede. Aquele que ama seu amigo, que benefício tem? Por isso eu digo, amai vossos inimigos. E aí tereis o galardão nos céus. Eu tenho que aprender isso. Jesus veio para servir. Ele vai dizer o seguinte, nas Escrituras, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Cristo se esvaziou até o ponto que ele deu a sua própria vida em prol dos outros. Jesus Cristo é o maior exemplo dessa doação. Eu tenho que aprender, esse novo relacionamento comigo mesmo, aprender a me doar um pouquinho mais. Eu tenho que aprender a amar um pouquinho mais. Eu tenho que aprender a me entregar um pouquinho mais. Eu tenho que aprender a permitir que Deus controle minha vida um pouquinho mais. Eu não digo que é um desafio fácil. Pelo contrário, é difícil. A autonegação é difícil. Mas é o que o Evangelho me ensina, o que a cruz me ensina. Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, eu e você devemos ser obedientes até a cruz. Mas não é só aprender a negar a mim mesmo que muda o relacionamento comigo. Também é a afirmação dessa minha nova identidade. William Temple vai dizer, o meu valor é o que eu valho para Deus. E esse é grande e maravilhoso, porque Cristo morreu por mim. Meus irmãos, nós valemos muito para Deus. Você vale muito para Deus. Você vale muito para Deus. Eu repito para a terceira vez para você não esquecer. Você vale muito para Deus. Porque Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. Você vale muito.
A cruz me leva a afirmar essa nova identidade, porque ao mesmo tempo que eu nego a mim mesmo, eu também afirmo que agora eu valho para Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, comprado por sacrifício de Cristo. Você vale muito. Temos mais o que afirmar, pois nós não somente fomos criados à imagem de Deus, mas também recriados nela. A graciosa obra de Deus em nós, a qual de vários modos retrata no Novo Testamento como regeneração, ressurreição, redenção, é, em sua essência, uma recriação. O nosso novo ser foi criado para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade, e está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. De fato, cada pessoa que está em Cristo agora é uma nova criatura. Isso significa que nossa mente, nosso caráter, nosso relacionamento estão sendo renovados. Somos santos. Pertencemos a uma nova comunidade, que é a família de Deus. O Espírito Santo nos enriquece com seus frutos e confiança à glória de que um dia será revelada. Tornar-se cristão é uma experiência transformadora, a qual, ao nos transformar, transforma também a nossa autoimagem. Agora temos muito mais a afirmar, não por vanglória, mas por gratidão. Palavras aqui do comentário do John Stott. Somos recriados. Agora somos a imagem de Deus, mas não por orgulho próprio, mas por gratidão a esse Deus que se esvaziou de si mesmo e morreu e me deu essa garantia dessa nova identidade. Estamos sendo, isso é uma palavra importante, somos um projeto. E um projeto que está em construção. Então, se eu errar, me perdoem, eu estou em construção ainda. Quando vocês erram, se perdoem também, porque vocês estão em construção. Mas não deixem de afirmar que vocês têm uma nova identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a cruz, ela nos dá um novo relacionamento com Deus. Em amor, em confiança, em alegria. A segunda coisa que aprendemos com a cruz, que ela nos dá um novo relacionamento conosco mesmo, em negação e afirmação. Negação do eu e afirmação de uma nova identidade. Mas a cruz também me ensina que não há só um novo relacionamento com Deus e não há um novo relacionamento comigo mesmo, mas há um novo relacionamento numa nova comunidade, que é a comunidade da cruz. A comunidade da cruz, que é a reunião dos salvos em Cristo, ela tem uma missão. A comunidade da cruz, ela vai entender que através da cruz de Cristo, ela tem um ministério, ela tem uma vocação, ela tem uma obrigação para com o mundo. E qual é, então, a missão dessa comunidade da cruz, que nós chamamos de igreja? A missão da igreja não é só falar, mas é muito mais do que isso. Mateus nos ensina: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Palavras de Jesus descritas no Evangelho segundo escreveu Mateus. A comunidade tem a missão de ir, que é uma ordem, mas ir como? Ensinando. Ensinando o quê? A guardar as coisas que Jesus falou. E a pergunta que eu falo, o que é que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Como Jesus enviou? João vai dizer o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, como o Pai me enviou, assim eu também envio a vós. Em Marcos: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus ensinou uma missão de serviço.
A missão de Cristo é a modelo da nossa missão. Portanto, a igreja de Cristo é uma igreja que serve. A igreja de Cristo é uma igreja que serve. Ela proclama o evangelho. Sim, ela fala do Cristo. Ela testemunha do evangelho e ela serve. E novamente, citando o John Stott, diz o seguinte: o homem que caiu entre os salteadores, lembrando a parábola do bom samaritano, o homem que caiu entre os salteadores, acima de tudo, naquele momento, necessitava de curativos, de óleo para as feridas, não de folhetos evangelísticos em seu bolso. A igreja que serve é a igreja que está atenta ao sofrimento do outro. A igreja que serve é a igreja que está olhando o outro, porque o nosso Cristo carregava nas mãos a marca dos cravos. Se identificava com o sofrimento. Só o homem crucificado pode pregar a cruz. Tomé disse: a menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos, não crerei. Dr. Parker disse que o que Tomé disse acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. E o mundo também está dizendo a cada pregador: a menos que eu veja nas tuas mãos a marca da cruz, não crerei. É verdade. Somente o homem que morreu com Cristo pode pregar a cruz de Cristo. As suas mãos carregam a marca da cruz ou não? As mãos da igreja carregam a marca da cruz ou não? A igreja está servindo como Jesus serviu, está amando como Jesus amou, está fazendo o que Jesus fazia ou não? A cruz de Cristo nos leva a mudar o relacionamento com Deus, porque nos dá essa nova confiança em amor, em alegria, com os outros, conosco mesmo, né? Porque nos dá uma negação do eu e uma nova identidade, mas ela também nos leva a agir, e agir em prol dos outros, agir em favor dos outros. A cruz de Cristo não é uma mensagem passiva, é uma mensagem ativa, porque gera transformação em mim e nos outros. Porque é assim que nós expressamos o Evangelho de Cristo. Eu entendo o desafio. E eu realmente entendo quão complexo que é. Mas é o desafio que a cruz nos impõe. Pensar na cruz é pensar em relacionamentos com Deus, conosco e com os outros. Com os outros enquanto sozinho e com os outros também enquanto comunidade. Eu não sei exatamente como que você chegou aqui nessa manhã. Talvez você tenha dificuldade, talvez tenha perdido o sono por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, ou por causa da vida que você levou, ou por causa dos seus deslizes mesmos. Acontecem, deslizes acontecem. Mas eu digo para você, a cruz de Cristo te dá garantia de perdão dos pecados. Talvez você entenda o perdão dos pecados, e a sua crise seja outra. Talvez você esteja com dificuldade de negar a si mesmo e se doar para os outros. Mas eu falo, a cruz te desafia a fazer isso. Ou talvez você esteja pensando como comunidade, o que eu posso fazer pelos outros? E o que eu posso dizer para você é, sirva. Sirva como Jesus serviu. Vamos ficar em pé, por gentileza? Neste momento em que vamos orar, coloque com confiança diante de Deus, porque é curso dessa confiança. Fale com Deus como seu amigo mais próximo, porque Cristo te dá essa garantia. Exponha
seus anseios, seus desejos, suas frustrações. E eu tenho certeza que Deus te escutará. Como eu tenho essa certeza? Porque eu creio na cruz. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por ter falado nossos corações. Obrigado por ter nos ensinado os desafios que a cruz nos impõe. Obrigado, acima de tudo, por ter morrido em nosso lugar. Perdão por nossas falhas, Pai. Perdão por nossos pecados. Trabalhe em nossos corações para que possamos ser mais próximos de Jesus. Que as nossas mãos carreguem as marcas dos cravos da cruz. Que o nosso agir seja tal qual o agir de Jesus. Que o nosso falar seja tal qual o falar de Jesus. E que a gente possa levar consolo e esperança às pessoas. Continua conosco, Pai. Inspira-nos a viver o desafio de ter uma vida debaixo da cruz de Cristo. É o meu pedido, em nome de Jesus, meu Senhor e Mestre. Amém.